de volta com o programa Educação em Movimento. Hoje nós estamos discutindo a reforma do ensino médio. Luiz, não é? Quer dizer, no bloco anterior, você falava que a sociedade ou nós da educação perdemos o time para fazer a reforma. Luciano. Eu acho que nessa perspectiva que o Luiz chama a atenção da autocrítica, eu acho que não só nós perdemos esse tempo, que podíamos ter feito a reforma, uma reforma do ensino médio muito mais interessante do que essa, mas além disso a gente criou as condições para que o Temer fizesse o que fez. Né? Quando o Temer anunciou a medida provisória e foi questionado por que fazer reforma por medida provisória, o que ele respondeu foi, não há urgência de se fazer, não é uma casa emergencial. Então vamos fazer. Então vamos fazê-la. Claro que é um gesto extremamente autoritário de um governo ilegítimo. Isso tende a ter agora desdobramentos sérios na reforma. Não é possível fazer reforma da educação sem o concurso dos professores, sem a adesão dos professores. Portanto, a reforma tende a fracassar naqueles elementos que deveriam contar com a adesão dos professores. Mas eu temo que em outros aspectos ela vá se implantar. Olha só, a reforma tem sido, como vocês colocaram, né? Um ponto, talvez a medida provisória mais polêmica desse governo. Claro que tem todas as outras que são também polêmicas, complexas, mas enfim. Na educação, o que significa essa reforma do ensino médio? Porque a gente sabe que o ensino médio sempre foi um problema para a gente, sempre foi um problema para a sociedade. Por quê? Porque atinge exatamente aquele jovem, aquela jovem, não é, que para a escola historicamente, também se constituíram como problema. O que tem nesta reforma, para causar tanta polêmica, né, apesar do governo estar investindo de uma maneira muito intensa na propaganda, né, e dizendo das benesses, inclusive com a participação dos meninos, não é? Claro. Acho que um dos grandes engodos, né, uma das grandes enganações da reforma é a ideia que vai diversificar as possibilidades curriculares, né? Ou seja, vai restringir um pouco, mas vai diversificar, o aluno vai poder escolher. O problema é que praticamente 50% dos municípios brasileiros só tem uma escola de ensino médio. E os meninos e as meninas vão fazer aquilo que essa escola Isso é muito grave, oferecer. Né? Os meninos, portanto, não terão, os meninos e meninas não terão escolha, eles farão aquilo que será oferecido pela escola. E essa é uma outra coisa que a lei fala, são os sistemas de ensino e a escola que ofertará. Não é aquilo que o menino ou a menina desejar fazer, é aquilo que ele tiver como possibilidade de fazer. E isso se estende para a rede particular também. Né? Essa medida que já se tornou lei de forma tão arbitrária, não é? Ela se estende às escolas particulares e a gente já ouviu aí, não é, a fala de alguns diretores aí de escolas e tal, dizendo o seguinte, nós não daremos conta de cumprir isto que a reforma exige. Quer dizer, se a escola particular, que em princípio é uma escola que nós poderíamos dizer com uma condição maior e tal, ela está dizendo, nós não daremos conta de atender? Como fica isso na escola pública? Até porque a lei ela está vinculada ao tempo integral nas escolas, né, Luiz? Eu queria tocar nesse ponto. Quer dizer, a norma, quando chega de cima para baixo, ela chega com grande risco de não se efetivar, porque, na verdade, quem está na ponta, no chão da sala de aula, sou eu e o aluno. Exatamente. Né? E naquele espaço da sala de aula, eu tenho ali preservado uma liberdade de dar o enfoque, dar o destino, o rumo para aquele conteúdo que precisa ser trabalhado. Mas o outro engodo da reforma é a promessa da educação em tempo integral para percentual imenso da população que tem acesso a esse nível de ensino. Pois é, que promessa é essa? Exatamente. Não é? As escolas privadas já sinalizaram que o custo inviabiliza a vida das famílias, então eles vão perder um número enorme de alunos, porque as escolas não vão dar conta, as famílias não darão conta de pagar. E a escola pública, você vê o discurso da educação integral e a obrigação e a mão pesada sobre os estados, no sentido de restringir despesa, no sentido de adequar-se a um padrão de orçamento e de gestão desse orçamento, que a gente fica se perguntando onde é que os governadores dos estados, sobretudo os estados mais pobres, vão encontrar recurso, porque se eu quero manter um estudante na sala de aula ou dentro da escola, ele não pode ficar ali sozinho, né?
Agora, a escola eu não acho pode que, virar um contraturno em que os meninos são julgados, não é? Eu acho que a reforma, ela, na verdade, nos coloca todos nós a pensar, porque eu quero a reforma, mas eu quero a reforma, sobretudo, do ponto de vista do método. Por que é que os nossos garotos e garotas estão abandonando a escola? Estão se evadindo? Por que que eles não terminam o ensino médio? Me parece que a escola não tem uma oferece discussão que está perspectivas, escamoteada. né, Está para escamoteada eles. que é como que a gente organiza o processo de convivência, o processo de construção do conhecimento com esse garoto, esse adolescente ali no cotidiano da escola do ensino médio. Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa responder, né? E que a reforma não trata. Não trata. Eu acho que eu gosto da fala da professora Macaé Evaristo no documentário, e que foi passada há pouco, de que a escola é uma instituição super importante. Eu acho que é a instituição republicana mais capilar que a gente tem. Sem dúvida. E eu acho que isso dota ela de uma grande importância de inclusão e tudo. Por outro lado, nessa linha que o Luiz fala, eu acho que, quer dizer, não dá para pensar uma escola em tempo integral sem que a gente reinvente essa escola, né? Quer dizer, não reinvente os tempos, reinvente os espaços, reinvente o currículo, não é? E parte dessa reinvenção está na estrutura da escola. Quer dizer, a gente tem que fazer uma escola de tempo integral supõe ter professor em tempo integral, dedicação supõe exclusiva. Ter espaço, ter estrutura. Para os alunos, né, de um turno que permanecem na escola no outro. Então, eu acho que reinventar a escola, tanto na sua estrutura, quanto nos métodos, na forma de relação, por exemplo, com os alunos, com a ampla possibilidade que a gente tem hoje formativa, né? Quer dizer, esses meninos e meninas que evadem da escola estão fazendo hip hop, estão participando dos projetos culturais, estão fazendo mil coisas. Quer dizer, desgraçadamente, muitas vezes a mídia fala que eles sempre estão no tráfico, na droga. E em geral na verdade, isso, não. Né? A gente tem um número imenso desses jovens que não vê sentido na escola, porque a vida cultural deles é muito rica. Quer dizer, quando vai para a escola, né, isso, então, essas coisas, eu acho que é uma coisa, isso é uma dimensão importante que a gente tem que repensar a escola, e é um repensar coletivo. Sim, sem dúvida nenhuma, a escola é um bem da sociedade, né? Sim. Ela não pode ser simplesmente armada e julgada de qualquer maneira. Esta, não é, que não é, na verdade, uma inovação, me parece, como você disse antes, Luciano, não é que é um ensino médio e que o aluno, né, ele tem aí a obrigatoriedade de fazer determinadas disciplinas, me parece que é português e matemática são obrigatórias. As outras disciplinas, né, a arte, a sociologia, a história, enfim, parecem ser disciplinas que têm que ser ministradas, mas não há nenhuma obrigatoriedade. Né? Isso vai ficar a cargo de quem? Né? Como é que se pensa a formação de um jovem, né, de maneira mais integral, cidadã, sem o aporte da história, da arte, por exemplo? Acho que tem muitas formas de esvaziamento que essa reforma traz para a formação, de um modo geral, do ser humano, não só para a cidadania, mas a convivência consigo mesmo, com os outros, etc. E uma delas, por exemplo, se o aluno faz aquela escolha pelo percurso da formação profissional, inclusive ele pode ter aula com professores que nunca tiveram formação para ser professores. Que é uma outra questão, a ideia do notório saber é esvaziamento total da docência, da ideia de docência. Né? É verdade. A gente está há anos, eu dizia assim, há 2 séculos brigando, falar, professor tem que ter formação específica. De repente vem a reforma, não. Se você sabe fazer bem uma coisa, você aprendeu lá na indústria, você pode dar aula. Quer dizer, aula. Isso é um esvaziamento total da docência. E eu acho importante dizer que isso que o Luciano está dizendo não inviabiliza a relação da escola com outros saberes. Sim, claro. Outros saberes que a comunidade tem para oferecer e que às vezes eu, professor, não tenho. Então, compartilhar com pessoas presentes na vida da comunidade, momentos de construção de conhecimento, de divisão do saber, de partilha do saber, é rico, necessário, desejável, né? No entanto, o que a reforma propõe é, na verdade, uma flexibilização, né, do contrato de trabalho, porque torna o contrato de trabalho frágil, né? E que veio ser reforçado com a reforma da lei trabalhista. Sim, isso então, colocou, tudo muito concatenado, né? Articulado. Então, eu acho que a gente tem aí um imenso desafio pela frente. Eu tenho uma aposta. Sim. Se o Luciano concorda comigo. Qual é a aposta? A aposta é que a reforma não vai pegar.
A não ser que esse Estado autoritário construa mecanismos de controle da produção acadêmica do professor e do aluno e gaste uma fortuna para colocar fiscal em escola, mas eu tenho para mim que pode ser que em uma escola ou outra ela se realize de forma um pouco mais ampla, Sim. mas eu tenho uma aposta que na maioria das escolas, as escolas saberão, como comunidade acadêmica, como comunidade escolar, com o apoio das famílias, oferecer para os garotos uma escola mais próximo do que eles estão demandando, que é uma escola que os escute. Sim. Mas eu pediria para você, para a gente fazer um outro intervalo. E, por favor, não saia daí. A conversa é muito boa. Voltamos já já.